Boa noite, meus queridos. É sempre uma alegria estar aqui em Garibaldi, nesta casa de luz, reencontrando pessoas lindas, maravilhosas, amigos de muitas jornadas. Muito bem. O tema dessa noite, como disse o Carlos e a Tati, é um tema que nos leva à reflexão. E nós trazemos aqui, o que nós trazemos aqui essa noite não são só teorias, são experiências vividas ao longo desses mais de 30 anos nessa caminhada da doutrina espírita, de trabalhos de comunicação com a espiritualidade, de comunicação com esses espíritos de toda ordem que se manifestam no trabalho mediúnico. Então essas experiências que nós adquirimos com esses companheiros, irmãos sofredores, nos leva a uma reflexão. Nos leva a pensar que a vida real não é esta aqui. A vida real é a espiritual. A vida de verdade é a espiritual. E essas experiências nos levam a entender que aqui a gente pensa muitas vezes que a nossa vida ela é cheia de sofrimento, cheia de dificuldades, mas não sabemos que muito pior, às vezes, as nossas vidas se tornam quando nós chegamos na espiritualidade. Realmente, a vida espiritual é o nosso tribunal. Ao contrário do que nós pensamos e do que nos é ensinado e nos foi ensinado ao longo dessas centenas, milhares de encarnações que nós vivenciamos, que um dia nós estaremos em um lugar esperando o julgamento de Deus, aonde Deus irá separar os bons dos maus, um lugar que provavelmente tem trilhões e trilhões de almas, porque o mundo é muito velho, e essas almas lá esperando o julgamento. E um dia Deus vai chegar no meio de todos nós lá, esses trilhões de pessoas, e vai começar a dizer: tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Não é assim que nos ensinaram? Tu vai para o céu, tu vai para o inferno. Aí eu chego e vou dizer para Deus: espera aí, Deus, eu estou aqui há não sei quantos mil anos aqui esperando para te chegar e me dizer que eu vou para o inferno, então já me manda logo. Não seria melhor assim? Por que me deixar tanto tempo esperando para me mandar para um sofrimento eterno? Então são ilusões, são pensamentos que só uma pessoa que não consegue concatenar os seus pensamentos e perceber que isso é uma ilusão, que isso é uma mentira das maiores que nos contaram. Da mesma forma que nos contam e nos contaram e contam ainda por aí, que se tu pagar o dízimo mensalmente, tu já está garantido no céu, não é assim? Se tu pagar o dízimo mensalmente, tu tem o direito de ser enterrado lá no cemitério. Mas se tu não pagar, tu não tem o direito. Porque se tu for enterrado lá no cemitério, que é o Campo Santo, não sei de onde que tiraram isso, mas que seja o Campo Santo, de lá tu vai para essa região que eu estava falando esperar o julgamento eterno. Então são plantações que foram colocando na nossa mente e nós fomos acreditando. E nós fomos criando um mundo de ilusões aqui na Terra e vivemos ainda muitas pessoas, a grande maioria das pessoas ainda vive esse mundo das ilusões. Quem sabe um dia eu estarei junto de Deus. Quem sabe um dia... Ora, meus queridos, a doutrina espírita é muito clara quando ela nos traz a verdade. Onde está Deus? Então, nos disseram que Deus está no céu, sentado num trono, com as barbas desse tamanho, esperando o dia que Ele vai nos julgar. Mas a doutrina nos ensina onde está Deus. Porque muitas pessoas, às vezes, chegam no trabalho mediúnico e reclamam. Porque eu ia na igreja, porque o padre disse que eu ia para junto de Deus, mas eu não encontrei Deus.
Que eu ia para o céu, mas eu não encontrei o céu. Mas aonde está Deus então? Pois é, Deus está em todo lugar, Deus está aqui. Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Eu vejo Deus todos os dias da minha vida, eu estou vendo Deus aqui nesta sala, em grande quantidade. Quando eu olho para cada um de vocês, estou vendo a obra de Deus. Eu estou vendo Deus em cada um de vocês, porque Deus é a energia cósmica, universal, a criação de todas as coisas. Ele não é um ser único, Ele é o todo, então Ele está aqui. Eu vou procurar Deus no céu, vou procurar Deus na igreja, no centro espírita, eu não vou encontrar Deus. Mas eu posso achar Deus no meu semelhante, na minha família, nas pessoas com quem eu convivo o dia todo, ali eu encontro Deus. E aonde está a obra de Deus para mim trabalhar? Está em cada pessoa que eu conheço. Está em cada lugar que eu vou. Ali está a obra de Deus aonde eu vou executar o meu trabalho. Quando eu tiver essa consciência, quando eu tiver esse esclarecimento, quando eu saber que Deus não existe nesse formato físico que nós criamos, que veio de uma leitura errada da Bíblia, numa passagem lá que diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, não está escrito lá? E nós acreditamos que Deus é um homem. Mas não podia ser uma mulher? Vocês não concordam, mulheres? Por que Deus tem que ser um homem? É um pensamento machista? Não. Nós transformamos Deus na nossa imagem e semelhança, para que nós pudéssemos ter no pensamento uma imagem de um ser que ora com uns ele é mau, com outros ele é bom. Mas não é assim que funciona. Jesus, sim, um espírito, nosso irmão, criado por Deus, portanto, nosso irmão, esteve aqui de passagem, uma passagem rápida. Jesus, sim, um dia, talvez, se nós continuarmos progredindo, talvez um dia nós possamos nos aproximar de Jesus. Mas Deus está em todo lugar. Está dentro do seu coração. Está dentro dos seus pensamentos. Está nas suas ações de todo dia. Mas e Pedro, aonde está o diabo? Eu estou colocando tudo isso para nós entender o que é que acontece depois. O diabo está dentro de cada um de nós. Porque quando nós fazemos o mal, quando nós fazemos o bem. Então fomos sendo doutrinados de promessas e de ameaças. Se tu for bom, vai para o céu, se tu for mal, vai para o inferno. E se tu vai para o inferno, tu vai queimar no fogo eterno. Outra baita mentira, porque quantos minutos nós duraríamos no fogo eterno? Como é que eu vou queimar no fogo eterno se ele vai me destruir em minutos? Então são mentiras que foram contando para nós e nós acreditamos. E quando nós chegamos para a vida espiritual, e aí vem as experiências que nós tivemos em trabalho, em comunicações mediúnicas, e não são poucos espíritos arrependidos, não são poucos espíritos que foram iludidos e quando caíram na realidade sofreram. São milhões e milhões de espíritos diariamente despertando a sua consciência. Porque agora eu vou pedir a ajuda do Carlos. Qual é a pergunta do livro dos Espíritos que diz, onde está escrito a lei de Deus? Agora eu me esqueci do número da pergunta. E aí a resposta eu me lembro. 621? Isso, olha ali, viu? Na 621. Aí Kardec pergunta, onde está escrito a lei de Deus? As leis de Deus? Na consciência. Então, meus queridos, nós aqui nessa terra, nós usamos do corpo físico para fazer muita coisa que nós pensamos que vai passar batido. Aquele que comete suicídio, o suicida que muitos já foram atendidos nos trabalhos, talvez muitos aqui também nessa casa. Quando suicida com quem eu conversei que chegaram e disseram, hoje eu estou sofrendo muito mais do que quando eu estava na terra. Porque além do meu sofrimento, eu
sou obrigado a ver minha mãe chorando, meu pai chorando, os meus irmãos chorando. Então o meu sofrimento é muito maior. Se eu soubesse, se alguém tivesse me esclarecido, eu jamais teria cometido esse ato. Porque a lei de Deus está na consciência. Porque, meus queridos, aqui na terra, o corpo físico, além de ser uma casca, um envoltório do espírito, ele também é usado como uma máscara para a gente disfarçar aquilo que a gente é. E são essas máscaras que nós usamos que nos ilude de tal forma que nós acreditamos que nunca ninguém vai saber quem somos. E que as coisas erradas que eu faço, as pessoas a quem eu prejudico, as pessoas a quem eu faço sofrer, as pessoas a quem eu roubo a vida, nunca ninguém vai descobrir. Quando nós chegamos na espiritualidade, a nossa consciência nos cobra. Não é Deus que está nos julgando. Não são equipes espirituais que estão lá esperando com um tribunal ali, com julgamento. Não. Simplesmente a nossa consciência. Nós caímos numa realidade completamente diferente. E por essa razão, meus queridos, há muito sofrimento no mundo espiritual. O sofrimento no mundo espiritual, ele ultrapassa em muitas vezes o nosso sofrimento aqui na Terra. Se nós achamos que estamos sofrendo aqui, nós precisamos refletir sobre o que estamos fazendo. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, aonde nós despertamos a nossa consciência, não temos mais a casca que nos protege, ficamos nus, digamos assim, e todos os que estão no mundo espiritual nos veem como nós somos. Se eu era um monstro aqui na terra, vivendo na pele de um cordeiro, lá eu serei o monstro de verdade. Lá eu serei julgado por mim mesmo, porque a rejeição, o sofrimento, as trevas, a escuridão vão me levar a refletir sobre tudo o que eu fiz aqui na terra. Por essa razão que na espiritualidade nós vamos ver mais espíritos desorientados, perturbados, loucos, do que sãos. Porque pensa bem, eu passo uma vida inteira, de 80, 100 anos aqui na Terra, com a promessa de que, se eu cumprir com os meus deveres religiosos, ir na igreja ou na missa semanalmente, pagar a minha mensalidade do dízimo, ou outras mensalidades de outras religiões que não vamos citar aqui. E se eu pagar tudo isso, o meu lugar no céu está garantido. E quando eu chego lá, eu não encontro Deus, eu não encontro Jesus, eu não encontro a casa que eu comprei, eu não encontro lugar nenhum, eu não encontro o céu, só encontro trevas e sofrimento, certamente eu vou enlouquecer. Porque tudo o que me foi falado foi mentira. E eu tive a oportunidade de falar com centenas de espíritos, mas tive a oportunidade de falar até mesmo com pastores evangélicos no mundo espiritual. E que disse para mim, meu amigo, eu menti para mim mesmo. Eu acreditava realmente que eu ia chegar aqui e eu ia para junto de Deus, para perto de Jesus. E agora estou em sofrimento. O que eu posso fazer para melhorar? Aí, meu amigo, as explicações, nós poderíamos passar a noite inteira falando com ele e ele não ia entender. Ele não ia entender porque quando você é criado dentro de um pensamento, e eu não estou falando só desta encarnação, vejam a quantas encarnações vêm essas religiões fundamentalistas, vêm trabalhando a nossa mente para acreditar nessas bobagens, nessas mentiras. Quantos anos eles vêm trabalhando? Desde que o cristianismo, no ano de 300 depois de Cristo, desde aquele momento que o cristianismo foi oficializado, a religião romana, a partir dali que foi criado a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir dali começaram a trabalhar o cérebro de cada espírito reencarnado, que tem que ser
assim, assim, assim. Tu tem que ir para a igreja, tu tem que pagar os teus dízimos, tu tem que confessar, tu tem que comungar, tu tem que te batizar, tu tem tudo de certinho. E nós vemos com isso há muitos séculos. Isso demanda tempo para tirar toda essa cristalização de todas essas coisas que foram criadas em nós, para que nós nos libertemos, para que nós tiremos as máscaras que nos colocaram a vida inteira e nós aceitamos. E hoje a doutrina nos traz a realidade. A doutrina bem vivida, porque a doutrina espírita, ao contrário de que muitas pessoas falam por aí, qual é a tua religião? Minha religião é o espiritismo. O espiritismo não é religião, nunca foi religião. Espiritismo é uma ciência filosófica com aspecto religioso. Espiritismo é uma doutrina, é um aprender a viver, é uma autodoutrinação. Eu aprendo a doutrina espírita, eu estudo a doutrina espírita e eu me autodoutrino, eu me melhoro. Assim que funciona. Não é o Carlos que vai salvar o pessoal, não é a Tati, não é o Fabiano, não é ninguém que vai salvar os outros. Eu vou me salvar a partir das orientações que eu recebo dentro da casa espírita. Então o espiritismo não é uma religião constituída como as pessoas dizem. O espiritismo é uma doutrina, é um saber viver, uma filosofia de vida diferente, aonde nós precisamos ser verdadeiros. Mas como evitar o sofrimento na espiritualidade? Talvez as pessoas estão perguntando, como posso evitar o sofrimento na espiritualidade? Muito bem, é muito simples e muito fácil. Viva bem agora, trabalhe na obra do Senhor, faça o bem, o melhor que puder, para você em primeiro plano e depois para as pessoas. Não minta para você mesmo, porque é uma coisa fantástica que acontece, e aí nós vamos entrar dentro da psicologia, e nós vamos estudar isso por muito tempo, se nós quiséssemos. Quando tu mente para ti mesmo por muito tempo e tu repete a mentira, ela se torna uma verdade. Tu cria uma máscara. Então tu é aquilo que tu criou para ti. Mas tu, que criou essa máscara e que tu mentiu para ti mesmo, que tu criou uma falsa realidade, criou um mundo de ilusões na tua vida, quando tu chega no mundo espiritual, o que acontece? Não tem mais o corpo físico para disfarçar. Aí tu chega lá, tu acha que vai ser recebido, porque é outra coisa que os espíritas têm que entender. Porque nós temos que também falar da nossa roupa suja aqui. Nós temos que entender, não importa o quanto nós trabalhamos na doutrina espírita, não importa o quanto nós nos dedicamos e o quanto nós melhoramos, jamais, qualquer um de nós, nem mesmo Chico Xavier, foi recebido com o som das trombetas dos anjos. Nem mesmo Chico Xavier chegou lá e tinha os anjos tocando trombetas para a recepção do Chico. Não. Seremos recebidos de acordo com a obra que nós executamos. Não vai ter tapete vermelho. Não vai ter o comandante lá do nosso lar, lá, esqueci, o Florencio, acho que era. Não vai ter ele nos recebendo. Quem estará nos recebendo? Uma equipe espiritual. Da onde? Pode ser nas trevas, na lama, na sujeira, ou pode ser num lugar melhor. Mas não vamos nos iludir. Porque um dia um espírita bem antigo, numa casa, me disse assim para mim, essa é a minha última encarnação na Terra, porque eu já evoluí o suficiente para ir para outro planeta. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei olhando para ele pensando, qual é o buraco que tu vai cair quando tu sair do corpo? São ilusões que nós criamos. Como evitamos o sofrimento no mundo espiritual? E aí nós vamos chamar Inácio Ferreira, através da psicografia de Carlos Bacelli. O homem que criou um hospital psiquiátrico, ou seja, um hospital para loucos, para receber quem? Espíritas falidos. Que passaram a vida inteira no centro espírita e não aprenderam nada. Porque, gente, é hora de nós tirarmos as máscaras. É hora de nós nos revelarmos quem somos. Parar de ter esse medo que se eu for verdadeiro, ninguém vai gostar de mim. Se uma pessoa gostar de mim, nem que seja minha mãe, é o suficiente. Eu não preciso de uma multidão de falsos amigos.
Eu não preciso de uma multidão. Eu não preciso me mascarar, me transfigurar, me transformar para que vocês me aceitem. Eu posso ser simples e verdadeiros. E aí vocês saberão que o Pedro que está aqui dentro é o Pedro que está lá fora, que está em casa, que está em qualquer lugar. Eu não preciso ser uma pessoa aqui dentro da casa espírita e outra pessoa lá fora. Eu não preciso usar aquela máscara que muitos religiosos usam, de todas as religiões, que dentro da igreja, dentro do templo, arrotam santidade, são verdadeiros santos, nem tocam no chão. Dentro do centro espírita também tem esses, nem tocam no chão quando entram. Mas quando chegam em casa são tiranos domésticos. Quando estão na sociedade são tiranos sociais. Roubam, matam, prejudicam, matam não no sentido de matar a pessoa, mas no sentido de matar sonhos, de causar sofrimento para essas pessoas. Então isso que muitas vezes a gente chega no mundo espiritual achando que não, lá não tem máscara, lá não tem máscara, lá não tem proteção, lá tudo que eu pensar, alguém vai ouvir. Já acontece aqui, porque uma coisa que as pessoas não entendem muitas vezes, e eu acho tão interessante, vamos mexer mais uma cutucadinha nos espíritas, eu acho tão interessante, os espíritas fazendo coisas erradas, e não, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, talvez uns 15, 20 espíritos obsessores já estão ali contigo, mas ninguém está vendo. Eu acho tão interessante a pessoa vir para a doutrina, e nós temos que corrigir isso, nós temos que advogar isso, defender a doutrina, vir para a doutrina, mas lá fora não mudou nada, em casa não mudou nada, as atitudes não mudaram, os pensamentos não mudaram. É a mesma pessoa amarga, a mesma pessoa reclamona, resmungona, a mesma pessoa julgando, falando mal dos outros, e vem para a casa espírita. Meu Deus do céu. E depois, quando chegar na espiritualidade, vão achar que tem anjos tocando trombeta para receber. Então nós precisamos ser real. Há muito sofrimento na espiritualidade. Há muito sofrimento ao ponto de alguns guias espirituais dizerem para nós: meus queridos filhos, se curem aí enquanto estão no corpo, porque nós não temos mais tempo de receber pessoas doentes que vêm para cá. A cada 10, 20 pessoas que morrem, um está curado. E eu acho que até menos. Então, para que nós não sofremos mais na espiritualidade, para que a gente não sofra todas as consequências de muitas coisas ruins que nós fizemos, vamos esquecer, vamos abrir um parênteses aqui, vamos esquecer o que fomos até agora, vamos esquecer todas as barbaridades que nós fizemos até agora, vamos esquecer tudo isso, e a partir de hoje vamos começar uma nova vida, um novo começo, uma mudança nas nossas vidas. Mas eu não posso mudar porque lá em casa só eu vou no centro espírita, porque o fulano não vem, o outro não vem, a minha casa é isso e aquilo. Mude você. Mude você. Não vai mudar as pessoas falando para as pessoas. Tu vai mudar as pessoas a partir do teu exemplo. Tu vai mudar os teus filhos a partir do teu exemplo. Então são os exemplos que modificam, não são as palavras, mas são os exemplos. Então é hoje que nós precisamos começar. Esqueçamos, eu sei que todos nós reencarnamos, passamos por dificuldades, tivemos problemas, criamos problemas para as pessoas, fizemos coisas ruins, sim, mas esqueçamos tudo isso, porque naquele tempo eu não sabia, naquele tempo eu era ignorante, eu não sabia que estava prejudicando as pessoas, mas hoje eu sei. E hoje eu não preciso mais fazer isso, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje, porque eu não quero sofrer no mundo espiritual. Quando eu chegar lá, eu quero ser um trabalhador e não um doente, não mais um paciente para a espiritualidade trabalhar. Então há muito sofrimento, não se engane. Aquela ilusão de que nós vamos para um lugar que está tudo certo, o cara foi um bandido a vida inteira, matou, roubou, estuprou, e aí o cara... Aí o padre vai lá no velório e diz assim, esse filho agora está junto de Deus. Então qual é a lógica disso tudo?
Qual é a razão disso tudo? Não, meus queridos. Cada um de nós está construindo sofrimento ou alegria no mundo espiritual agora. A nossa vida espiritual ela está sendo construída agora, meus queridos. Não é quando nós chegarmos lá que nós vamos construir uma vida nova, não. É aqui e agora. E a doutrina é muito específica, muito clara sobre tudo isso. Kardec nos trouxe todos os instrumentos necessários, todas as ferramentas que nós precisamos para melhorar as nossas vidas. Nos trouxe tudo e colocou para nós. Tudo catalogado ali, bonitinho, tudo prontinho para nós. Então eu quero ter uma vida boa na espiritualidade, eu preciso ter uma vida boa aqui. Mas é tão difícil, né, não julgar, né, meus queridos? É tão difícil, às vezes, não ficar com vontade de torcer o pescocinho de algumas criaturas, né? Mas não vamos fazer isso. Se nós queremos ser um trabalhador da seara de Jesus, se nós queremos um dia dizer, eu tenho orgulho de ser um trabalhador da obra de Jesus, eu preciso seguir Jesus. Foi maltratado, foi açoitado, foi crucificado, em lugar da água deram vinagre para ele beber. E o que Jesus fez? Perdoai-vos, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Agora imagina um de nós, no primeira chicoteada que levasse carregando a cruz, nós seríamos capazes de avançar e morder a pessoa. Mas se nós queremos, não é que vai acontecer com a gente aquilo que aconteceu com Jesus. Mas cada um de nós carrega a sua própria cruz. Perceberam isso? Cada um de nós carrega os seus próprios problemas. Mas da onde veio esses problemas? Da onde que veio esses problemas? Será que a minha cruz é a minha mulher, a minha cruz é meu marido, minha cruz é meu... Não! A tua cruz está na tua consciência, com os teus erros, os teus julgamentos, com a tua paranoia de achar que tu é melhor que os outros, ou com a tua paranoia de tu achar que tu é a pior pessoa do mundo, a tua paranoia de tu achar que a tua vida é só sofrimento, é só desgraça, não tem alegria. Tem muita alegria em todas as vidas. Ah, mas a minha vida... Não tem. Ah, porque eu só sofro porque morreu fulano, porque eu perdi o fulano, porque eu perdi o fulano. Voltamos à doutrina espírita. Se nos esclarece que a vida é espiritual e se os meus parentes foram primeiro, logo eu vou encontrar eles também. Então não preciso me desesperar. E agora, o que eu vou fazer? Porque não preciso desse desespero. Não preciso escandalizar. É só aguardar. E um dia eu estarei lá, ou junto do meu filho, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu avô. Reencontrarei a minha família. Então a vida não é sofrimento. Então nós vemos muitas pessoas, às vezes, quando desencarna alguém da família, agora a minha vida acabou, porque agora, às vezes a mãe tem 3, 4 filhos e um desencarnou, ela esquece os outros, negligencia os outros e só pensa naquele, só naquele, só naquele, só naquele. Será que ele era o mais importante da nossa vida? Será que ele era o principal, ele era o santo, ele era o anjo? Não, aquele foi, agora cuida dos outros. Ah, mas o meu pai morreu, agora eu não vou ver a minha mãe, porque lá eu sinto saudade do meu pai. Vai ver a tua mãe. O teu pai está no mundo espiritual, antes que ela vá embora também. E assim somos nós, apegados, grudados, amarrados às pessoas, amarrados às nossas questões materiais. E essa semana eu tive oportunidade, essa semana agora, foi terça-feira, eu tive a oportunidade de falar com um espírito que morreu com 102 anos, uma senhora, 102 anos. Chegou gritando no trabalho, e eu disse assim, eu não sabia que era uma senhora. Eu disse, baixa a tua voz, porque aqui é uma casa espírita. E me conta por que está gritando. E ela estava gritando, desesperada, porque eu quero as minhas coisas, porque estão vendendo as minhas coisas, estão roubando as minhas coisas, eu preciso da minha casa, eu preciso das minhas coisas, tudo que eu tinha e tal. Fui conversando com ela, até ela se aquietar e entender
mais tarde falando com umas pessoas que conheciam, aí me relataram, ela era uma pessoa extremamente materialista. Ela vivia só para as questões materiais. Sofrimento na espiritualidade. Terça-feira eu falei com ela. 102 anos e não desapegou. Se ela vivesse 202, não teria desapegado. E quantos de nós somos assim? Por isso que há muito sofrimento no mundo espiritual. E a nossa consciência é o nosso tribunal. Porque quando nós chegamos lá e nós olhamos para trás, e nós olhamos e vemos o quanto eu causei sofrimento para aquela pessoa e para aquela outra e para aquela outra. Por que que eu causei a desgraça daquele? Por que que eu roubei aquele? Por que que eu prejudiquei aquele? E a nossa consciência começa a nos julgar, e como psicologicamente e espiritualmente a maioria é fraco, não é forte, o espírito enlouquece, porque ele não suporta a sua própria consciência. Então não é Deus que vai nos julgar. Então que a nossa consciência nos julgue agora, aqui, porque Ele é o nosso tribunal. E quando nós temos a oportunidade de ter essa interação, essa comunicação com espíritos sofredores, nós começamos a entender o que é a realidade da vida e a gente começa a mudar. A gente começa a mudar, talvez não porque queiramos, mas por necessidade de não sofrer, de não ter esse tipo de julgamento. Então eu posso aqui no corpo físico, eu posso mentir, eu posso trair, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. E a polícia não vai me prender. Mas o tribunal está me esperando. E quando eu chegar na espiritualidade, ninguém vai me apontar o dedo. Simplesmente vai cair a minha máscara e eu vou pensar tudo o que eu fiz. Somado, multiplicado, triplicado em sofrimentos. Porque eu só deixei um rastro de destruição na minha vida. Então, meus queridos, é importante que nós tracemos um caminho, é importante que nós deixemos uma estrada limpa, aberta, ensolarada, iluminada, para aqueles que vêm caminhando conosco possam seguir. Não vamos deixar trevas no caminho, não vamos deixar espinhos, pedras para as outras pessoas, vamos deixar uma estrada limpa para que os outros possam caminhar. O que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu sigo uma vida reta, uma vida justa, se eu me importo com o sofrimento dos outros, mas eu não me importo com a vida dos outros, o que eles fazem, eu deixo de fazer, eu posso deixar um caminho reto para os meus filhos, para quem quiser me seguir. Exemplo, meus queridos, porque o tribunal da nossa consciência não vai deixar nenhuma vírgula fora do lugar. E é por essa razão que nós ainda reencarnamos e vamos reencarnar para ajustar as nossas mazelas junto às leis de Deus. A reencarnação ela é necessária justamente para nós nos melhorarmos. Mas o que eu vejo? Infelizmente, é triste, é patético, mas eu vejo diariamente as pessoas jogando as suas vidas no ralo do esgoto. Jogando as suas vidas fora. Preocupada com futilidades, com coisas desnecessárias. Passa o dia inteiro no TikTok, o dia inteiro no celular, o dia inteiro se preocupando com a vida dos outros e não se preocupa no seu bem-estar. Não se preocupa na sua saúde, porque a saúde mental é a nossa saúde física. Mente sã, corpo são, já dizia um velho sábio de antigamente. Então, paremos, meus queridos, a hora é agora. O planeta está passando por o planeta não, nós estamos passando por uma transformação, porque o planeta é sempre o mesmo. E a separação que tanto se falou do joio do trigo, a separação do bom e do ruim já está acontecendo há muitos anos aqui na Terra. Nós espíritas que trabalhamos em áreas com a comunicação espiritual já estamos sabendo que milhões de espíritos já estão sendo degradados para o planeta Quiron, um planeta inferior à Terra. Ali está a separação. Ali está a separação. Não no sentido de vai para o inferno e tu vai para o céu. Não.
cada um de nós está sendo julgado pela nossa própria consciência. Não é a equipe espiritual que está selecionando e mandando os espíritos para lá. Funciona mais ou menos assim, para vocês entenderem. Eu desencarno hoje e a minha consciência que vai me fazer ser atraído para aquele lugar ou não. É a minha consciência. São as minhas obras. É aquilo que eu fiz durante a minha vida. Então, muitos espíritos, segundo informações que nós temos, são informações seguras, de guias espirituais que nos trazem essas informações para esclarecimento. Muitas pessoas estão deixando o corpo e sendo sugados direto para esse planeta inferior, sem passar pelo mundo espiritual, estão indo direto. Fora os espíritos que estão evitando a reencarnação há milhares de anos, há centenas de anos, que estão indo direto. Então a limpeza já está acontecendo. O juízo, chamado juízo final, já está acontecendo há anos. Só que não é assim, uma leva. É um por um. E cada um de nós. Agora, eu pergunto, vocês querem ainda ficar na Terra? A Terra é bom? Vocês acham que a Terra é ruim? A Terra é ruim? Vocês querem ficar aqui? Tem uns aí que não responderam, então eles querem ir para lá. Então vão para lá. E vão experimentar uma vida primitiva. Aí sim uma vida de sofrimento. Ah, mas Deus não é justo. Claro que é justo, porque quantos de nós aqui ainda somos exilados de capela? Quantos de nós? Que fomos expulsos de um planeta superior ao nosso. Estamos aqui na Terra. Assim como esses estão indo para um planeta inferior. Então essa é a hora, meus queridos. Então, que as vossas consciências, ou melhor, que as nossas consciências comecem a nos julgar agora. Não no sentido de julgamento de condenação, mas julgue os seus atos, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas palavras, o seu comportamento com você mesmo. Aquilo que você fala, aquilo que você sente, aquilo que você esconde das outras pessoas, revele-se quem você é. Se você não gosta de uma pessoa, diga para ela que você não gosta, mas justifique, olha, eu não gosto de ti por isso, isso e isso. Aí tu vai dar a oportunidade dessa pessoa se modificar também e dizer, agora tu vai gostar de mim, porque aquilo que tu não gostava em mim, eu mudei. Agora tome cuidado, porque às vezes aquilo que tu não gosta no outro é o espelho. Tá? Tome cuidado na hora de separar. Porque às vezes tu está olhando para o outro e está dizendo, eu não gosto dessa pessoa por isso, isso e isso. Mas é exatamente tudo aquilo que tu tem. Então nós precisamos ter esse auto-julgamento. Porque a nossa consciência ou nos julga agora ou nos julga lá. E eu vos digo, meus queridos, lá vai ser muito pior. Vai ser muito mais difícil. Porque aqui nós temos uma doutrina que nos ajuda, que nos esclarece, que nos traz paz nos corações, que nos faz ser pessoas melhores. O que falta neste mundo é amor. O que falta neste mundo é solidariedade. Nós não precisamos de ódio, de raiva, de vingança. Nós precisamos de amor, solidariedade. Nós precisamos que as pessoas se importem com os outros e que a vida de cada um aqui nessa sala ou aqui no planeta, a vida de cada um importa. A vida de cada um, ela é importante para aquela pessoa ou para a família daquela pessoa. Então isso não me dá o direito de tirar a minha vida. Isso não me dá o direito de cometer suicídio e causar sofrimento. Então a tua vida importa, ela é importante. Se não é para ti, é para alguém que está contigo, porque sempre tem uma pessoa ou mais, ou várias pessoas que te amam, que gostam de ti, que têm um carinho enorme por ti. Então valorize isso na sua vida. E não as futilidades que os outros veem, as coisas que eu sempre falo, né? As curtidas no Facebook, no Instagram, linda, maravilhosa, que lindo, que lindo. As mentiras, não, que a pessoa que gosta de ti chega e fala na tua cara assim, eu gosto de ti porque tem uma pessoa linda, maravilhosa, iluminada, me dá um abraço. É assim que funciona, na cara, porque é assim que nós vamos tirando as máscaras, e é assim que nós vamos evitar o tribunal da consciência no mundo espiritual. É aqui que nós temos que evitar. Então que cada um analise a sua própria vida, porque a dor e o sofrimento vêm das nossas atitudes, vêm dos nossos maus pensamentos, vêm das coisas ruins que nós fizemos. Fizemos uma coisa ruim aqui, lá adiante uma coisa ruim nos acontece.
prejudicamos uma pessoa, lá adiante alguma coisa nos acontece. E assim a gente não vai percebendo, porque a ilusão, não, mas está tudo certo, está tudo bem. E as pessoas, para encerrar, as pessoas ainda dizem assim, bem italiano, eu sou assim, não vou mudar. Quem quiser que me aceite assim. Não é assim que falam alguns italianos por aí? E os brasileiros, e os alemães, e toda a raça? Se você não mudar com você mesmo, é problema seu, porque eu vou mudar. Tá bom, gurizada? Por hoje é só, tá, Carlos? Senão eu vou falar até a meia-noite. Até o sol aparecer. Eu já botei até uma para dormir ali. Já botou a cabecinha no ombro assim, ó, do outro ali. Por mim, tudo bem. Queridos irmãos, queridos companheiros, desta grande jornada aqui nesta terra bendita, que o grande Pai Maior nos concedeu. Que neste momento, envolvidos nas bênçãos do Mestre Jesus, no seu amor, possamos refletir sobre tudo que foi falado esta noite. Que possamos levar para as nossas casas, não as nossas casas físicas, mas as nossas casas mentais, os ensinamentos mais profundos que Jesus nos deixou. Ama seu próximo, perdoa seu inimigo, seja caridoso, seja bom. Porque só assim tu serás feliz, meus filhos. Então Jesus nos deixa as lições maiores, as mais importantes para que nós refletimos. Mas então vamos dizer assim: Senhor, tenha piedade de todos aqueles que sofrem. Tenha piedade das misérias humanas. Tenha piedade dos maus pensamentos. Envia um raio de luz para cada coração. E que o seu amor, querido Pai Maior, possa nos envolver neste momento. Esse momento de luz e de prazer de estar aqui reunidos em seu nome. Querido Pai, que essas boas energias, vibrações que estamos recebendo agora, possam nos envolver. E ao chegar aos nossos lares, possamos envolver aqueles que estão nos esperando. Família querida. Aqueles que caminham conosco nessa grande jornada da vida. Encha o meu coração de amor, para que eu possa completar e aliviar o sofrimento daqueles que caminham conosco. Dai-me, Senhor, essa bênção. Dai-me, Senhor, essa vontade firme e forte para que eu possa aliviar as dores, para que eu possa enxugar as lágrimas, para que eu possa levar um bálsamo que alivia e que consola. E te pedimos, Jesus, ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos sentimentos, envolve os nossos corações na tua paz e no teu amor. Esteja sempre junto de nós, hoje e sempre, e que assim seja.